Você acredita no destino? E se a vida colocasse frente a frente um médico milionário, frio e acostumado a salvar vidas sem se envolver, com uma jovem simples que surge em sua vida de forma inesperada, após um acidente que poderia ter mudado tudo? Hoje você vai conhecer essa história arrebatadora. O médico milionário salvou a jovem acidentada e descobriu que ela era sua nova enfermeira. Antes de começar, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma. A história é emocionante como essa. Comente, você acredita em coincidências ou no destino? Compartilhe com alguém que ama histórias de romance cheias de reviravoltas. A chuva caía forte naquela noite, lavando as ruas da cidade com um ritmo incessante e quase hipnótico. As luzes dos postes se refletiam nas poças de água que se formavam no asfalto, e o barulho dos pneus contra o chão encharcado misturava-se ao som dos trovões que rasgavam o céu. Era o tipo de noite em que qualquer pessoa prudente preferiria estar em casa, com uma manta quente e uma xícara de chá. Mas não Lucy. Ela vinha de um dia cansativo, carregado de emoções. Aos 23 anos, estava começando uma nova fase de sua vida. Tinha sido contratada como enfermeira em um dos hospitais mais renomados da cidade. Aquela oportunidade significava muito mais do que um simples emprego. Era o sonho que ela cultivava desde os tempos de faculdade, regado a esforço, noites em claro e a difícil realidade de alguém que nunca teve uma vida fácil. Filha de uma costureira e de um pedreiro que já não estavam mais vivos, Lucy aprendeu cedo que nada vinha de graça. Cada conquista era fruto de luta, suor e fé. O carro simples que dirigia parecia lutar contra a força da tempestade. O limpador de para-brisa se movia freneticamente, mas ainda assim a visão estava turva. Lucy apertou o volante com as duas mãos, tensa, tentando manter a calma. Seu coração acelerava e ela respirava fundo, repetindo para si mesma que já estava quase chegando em casa. Mas o destino, caprichoso como sempre, tinha outros planos. Na curva próxima ao viaduto central, um carro em alta velocidade cruzou a pista de forma inesperada. Lucy tentou desviar, mas os pneus deslizaram sobre o asfalto molhado. O som do metal rangendo, do vidro se estilhaçando e da batida ecoou como um pesadelo em câmera lenta. O mundo girou. A dor atravessou seu corpo e, em segundos, tudo se tornou escuridão. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Henry encerrava mais um dia de trabalho. Aos 40 anos, era um médico respeitado, cirurgião renomado e dono de uma rede de clínicas particulares que lhe renderam a fama de milionário. Mas atrás do jaleco impecável e do olhar firme, havia um homem cercado por sombras. Ele era visto por muitos como frio, inacessível, quase arrogante. Seus pacientes sabiam que estavam diante de um profissional brilhante, mas raros eram os que conseguiam enxergar além da postura séria e das palavras medidas. Henry havia aprendido a construir muros ao redor de si mesmo, muros altos, intransponíveis, que mantinham as pessoas afastadas. A dor de uma perda no passado ainda ecoava em sua memória, a morte de uma mulher que amara e não conseguiu salvar. Desde então, ele nunca mais permitiu que emoções guiassem suas escolhas. Sua vida se resumia a salvar corpos, mas não a se deixar salvar pelo amor. Naquela noite, exausto e tentando esquecer o peso dos plantões, Henry dirigia seu carro de luxo pelas ruas molhadas. A chuva tamborilava no teto e os faróis atravessavam a escuridão como lâminas de luz. Ele apenas queria chegar em casa, se trancar em seu apartamento e mergulhar no silêncio que, embora solitário, era o único lugar onde se sentia seguro. Foi então que o acaso interveio. Ao dobrar a esquina próxima ao viaduto, Henry freou bruscamente. O cenário diante dele era devastador. Um carro pequeno, amassado, com a frente destruída, fumaça saindo do motor e o vidro da janela lateral despedaçado. Seu coração, por um instante, esqueceu a frieza que cultivava. Droga, murmurou, largando o volante e correndo na direção do veículo acidentado. No banco do motorista estava Lucy, com o rosto parcialmente coberto por sangue e os olhos fechados. Sua respiração era fraca, mas ainda presente.
Henri, movido pelo instinto de médico, não hesitou. Abriu a porta com força, mesmo com o metal retorcido oferecendo resistência, e verificou seus sinais vitais. "Você vai ficar bem", disse, quase num sussurro, embora não tivesse certeza se ela podia ouvi-lo. Ele retirou o celular do bolso e acionou a emergência, mas não esperou. Usando o kit de primeiros socorros que sempre carregava no carro, começou a agir. Com mãos firmes e precisas, estancou o sangramento de um corte na testa e verificou se havia fraturas aparentes. Cada movimento era automático, resultado de anos de experiência, mas algo naquela jovem o fez sentir um aperto diferente no peito. Os olhos de Lucy se abriram por um instante. Turvos, confusos, mas encontraram os dele. E por um segundo, Henri sentiu como se o mundo parasse. Ela tentou falar algo, mas apenas um gemido suave escapou de seus lábios antes de perder a consciência novamente. A ambulância chegou minutos depois, e Henri acompanhou todo o processo. Entrou no veículo sem pensar duas vezes, segurando a mão dela durante o trajeto. Ele não fazia aquilo por todos os pacientes. Na verdade, não fazia por ninguém. Mas algo o impelia a permanecer ao lado daquela desconhecida, como se uma força invisível o puxasse para perto dela. No hospital, a movimentação era frenética. Equipes correram para estabilizar Lucy, enquanto Henri, com seu crachá de autoridade, assumia o comando. Ele se recusava a deixá-la entregue ao acaso. Acompanhou cada exame, supervisionou cada procedimento, como se sua própria vida dependesse disso. Quando finalmente se certificou de que ela estava fora de perigo imediato, sentou-se em uma das cadeiras do corredor e passou a mão pelo rosto molhado de suor e chuva. Sentiu o peso da adrenalina diminuir e, pela primeira vez em anos, percebeu que seu coração estava acelerado, não apenas pela emergência, mas pela sensação estranha de conexão que aquela jovem havia despertado. Horas depois, já no silêncio do quarto, Lucy abriu os olhos lentamente. A dor ainda latejava, mas a visão da figura de Henri ao lado de sua cama trouxe-lhe um conforto inesperado. Ele estava ali, observando-a com um misto de preocupação e alívio. "Você acordou", disse Henri, sua voz mais suave do que ele mesmo gostaria de admitir. "Está segura agora?" Lucy piscou algumas vezes, tentando entender o que havia acontecido. Sua memória voltava em flashes. A chuva, o carro, o impacto. E o rosto firme de um homem que a resgatou. "Obrigada", murmurou com esforço, sua voz frágil como um sussurro. Henri apenas assentiu, mas dentro de si algo se movia. Ele não sabia ainda quem era aquela jovem, de onde vinha ou o que representaria em sua vida. Só sabia que o destino a havia colocado em seu caminho de uma forma impossível de ignorar. O relógio marcava quase 3 da manhã quando ele deixou o quarto, mas não sem antes lançar um último olhar para Lucy. Algo dentro dele dizia que aquele não seria o fim do encontro deles, mas apenas o começo. O sol da manhã atravessava as janelas do hospital, filtrado pelas cortinas claras, trazendo um ar de renovação ao ambiente que nunca dormia. O cheiro característico de antissépticos misturava-se ao aroma de café recém-passado vindo da copa. Corredores agitavam-se com passos apressados, vozes firmes e o movimento incessante de macas, mas no quarto em que Lucy estava, reinava um silêncio suave. Ela ainda se recuperava do acidente. Seu corpo doía em alguns pontos, especialmente nos ombros e pernas, mas os exames haviam confirmado. Nada de fraturas graves. Apenas cortes, hematomas e o susto. O mais marcante, no entanto, era a lembrança vívida do homem que a socorreu na noite anterior. Os olhos intensos, o tom firme da voz, a segurança que transmitia mesmo em meio ao caos. Tudo isso voltava à sua mente em fragmentos, como se ela tivesse sonhado, mas um sonho que deixava marcas reais. Deitada, observava o teto branco do quarto, tentando organizar os pensamentos. Quem era ele? Perguntou a si mesma. Claro que ela reconheceu, quando a mente clareou melhor. Não era apenas um médico. Era Henri Moreau, o cirurgião mais renomado da cidade,
figura frequente em revistas médicas e até em colunas sociais. Falavam dele como um prodígio da medicina, alguém que transformava operações impossíveis em vitórias, mas também como um homem inacessível, quase sempre sozinho, distante, frio. Lucy nunca imaginara que teria contato direto com ele, embora soubesse que, como nova contratada, poderia cruzar com sua figura imponente nos corredores. O que não imaginava é que seu primeiro encontro seria dramático, sangrento, marcado pela dor e pela salvação. Horas depois, já de pé e liberada para receber alta, Lucy caminhou com passos lentos pelo corredor. O uniforme comum de paciente havia sido substituído por uma roupa simples que a irmã lhe trouxera. O coração batia rápido. Ela deveria apresentar-se oficialmente à diretoria naquele mesmo dia, ironicamente. Era o início de seu contrato. Lucy até sorriu com o contraste absurdo. Poucas horas antes, quase perdera a vida, e agora teria de se mostrar firme e profissional. Enquanto isso, em seu consultório, Henry tentava manter o foco em relatórios e papéis, mas sua mente insistia em vagar. Ele não era homem de distrações. Nunca foi. Acostumado a uma rotina rígida, cada minuto planejado, não admitia que algo ou alguém quebrasse sua disciplina. Mas havia algo em Lucy que o perturbava. O olhar dela, mesmo breve e confuso pela dor, o perseguia. E a sensação que sentira ao segurá-la entre a vida e a morte, aquilo que mexeu com seu coração endurecido, ainda estava fresco. Dr. Moreau, a voz de uma coordenadora administrativa, o trouxe de volta à realidade. Os novos profissionais da equipe de enfermagem estão prontos para a apresentação. Ele respirou fundo, endireitou a postura e seguiu para a sala de reuniões. A cada passo, retomava o semblante firme, frio, quase impassível. Não permitiria que ninguém visse sua agitação interna. Na sala, estavam reunidos alguns diretores, médicos e os recém-contratados. Entre eles, sentada discretamente na ponta da mesa, estava Lucy. O choque foi instantâneo. Os olhos dele a reconheceram no mesmo instante. Henry congelou por um segundo, mas retomou o controle rápido. Ninguém podia perceber sua surpresa. Lucy, por sua vez, também o encarou, e um arrepio percorreu sua espinha. Era ele, o homem que a salvara, o médico que parecia distante de todos, mas que havia segurado sua mão como se sua vida importasse mais do que tudo. Senhores, disse a diretora quebrando a tensão, apresento a vocês a nova equipe de enfermagem. Entre eles, Luciana Silva. Lucy levantou-se, um sorriso tímido no rosto. Que a partir de hoje, integrará a ala de cirurgias, sob supervisão direta do Dr. Henry Moreau. Um murmúrio discreto percorreu a sala. Trabalhar diretamente com Henry era privilégio de poucos e terror de muitos. Ele era exigente, perfeccionista, implacável com erros. Muitos enfermeiros não suportavam sua pressão e pediam transferência após poucos meses. Henry manteve a expressão neutra, mas por dentro um turbilhão se formava. O destino estava zombando dele. A jovem que salvara na estrada agora seria sua enfermeira. Era coincidência demais. Ou talvez um sinal. Ele não sabia ao certo. Bem-vinda à equipe, disse por fim, sua voz grave e controlada, mas seus olhos fixos nela denunciavam algo mais. Lucy sentiu o coração disparar. Controlou-se para não desviar o olhar, mas foi impossível não sentir o peso daquela presença. Ela sabia que muitos o temiam, mas, curiosamente, dentro dela, nascia uma confiança estranha. Afinal, fora ele quem lhe dera uma segunda chance de viver. Após a reunião, enquanto os demais saíam comentando, Henry permaneceu. Lucy hesitou antes de se aproximar, mas tomou coragem. Doutor, Sua voz vacilou, mas logo firmou-se. Queria agradecer por ontem. Sei que foi o Senhor quem me salvou. Henry a observou por um longo instante. A imagem dela no carro destruído voltou à sua mente, assim como a sensação estranha que o dominara. Ele respirou fundo. Estava no lugar certo na hora certa, limitou-se a dizer. Mas a partir de agora somos apenas médico e enfermeira. Entendido? As palavras soaram duras, quase um aviso,
mas Lucy percebeu um tom diferente escondido ali, como se ele tentasse se proteger de algo. Entendido, doutor, respondeu mantendo a postura profissional. Naquela mesma tarde, Lucy já se encontrava de uniforme, seguindo orientações e adaptando-se à rotina. A ala cirúrgica fervilhava. Casos graves chegavam a todo momento, e ela, embora cansada, estava determinada a mostrar que merecia aquele lugar. Henri de longe observava. Não deixava transparecer, mas cada gesto dela chamava sua atenção. Havia firmeza em suas mãos, delicadeza em suas palavras com os pacientes, e uma luz no olhar que ele não via há muito tempo naquele ambiente carregado de tensão. Em certo momento, um paciente idoso entrou em crise e a equipe se mobilizou. Lucy, sem esperar ordens, tomou a frente em pequenas ações rápidas. Ajustou aparelhos, confortou o homem, preparou os instrumentos com precisão. Henri interveio logo depois, conduzindo o procedimento. Quando tudo se estabilizou, ele olhou para ela. Os olhos se cruzaram. Havia orgulho, ainda que disfarçado, na forma como ele a encarava. E por parte dela, havia um respeito profundo, misturado com algo novo que começava a florescer. No fim do dia, quando finalmente pôde se sentar, Lucy refletiu sobre tudo. O destino parecia brincar com sua vida. Ser salva por Henri já havia sido marcante. Agora, trabalhar ao lado dele era como viver dentro de uma história que ainda não compreendia. O que viria a seguir? Henri, em seu escritório, encarava a janela enquanto a cidade se iluminava sob o cair da noite. Seu coração, há muito tempo acostumado ao silêncio, batia em um compasso diferente. Não queria admitir, mas sabia. Aquela jovem enfermeira já havia mexido com algo profundo dentro dele, e ele não estava preparado para o que o destino ainda reservaria. O hospital, apesar de imenso, parecia um organismo vivo. Cada corredor era como uma veia pulsante, por onde circulavam pessoas, histórias e emoções. Médicos apressados, enfermeiros atentos, pacientes carregando esperanças. Era nesse ambiente que Lucy agora passava a maior parte de seus dias. A jovem estava determinada a mostrar competência, mas também se esforçava para não se deixar intimidar. Afinal, trabalhar diretamente ao lado de Henri Moureau era tanto um privilégio quanto uma prova de fogo. Desde o primeiro plantão, ela percebeu o quanto a fama dele era verdadeira. Henri era brilhante, mas implacável. Suas ordens eram rápidas, sem espaço para hesitação. Seu olhar cortante denunciava impaciência com qualquer deslize. Muitos enfermeiros, mesmo os mais experientes, tremiam ao ouvir seu tom firme, quase autoritário. Lucy, no entanto, carregava algo que os outros não tinham. A lembrança de tê-lo visto como homem, não apenas médico. O homem que correu até ela em meio à chuva, que segurou sua mão, que se importou. Mas no trabalho, esse lado humano parecia se dissolver. Henri usava a máscara de perfeição absoluta, e Lucy não tinha outra opção a não ser segui-lo. Naquela manhã, a equipe se preparava para uma cirurgia de alta complexidade. A sala estava em silêncio tenso. Apenas o som dos monitores e o bater ritmado do coração do paciente preenchiam o espaço. Henri entrou imponente, com passos firmes, o jaleco impecavelmente branco e o olhar focado. Todos endireitaram a postura, como se a simples presença dele exigisse respeito. Scalpe! Sua voz soou grave. Lucy, ao lado, prontamente entregou o instrumento. Seus movimentos eram precisos, mas não passaram despercebidos pelo médico. Não assim, Henri corrigiu, sem sequer erguer o olhar do paciente. O cabo deve estar voltado para minha mão, para facilitar a pega. Pequenos erros custam tempo, e tempo custa vidas. Lucy respirou fundo. Não retrucou, mas dentro de si algo ardeu. Orgulho ferido, talvez. Ela não gostava de ser tratada como iniciante incompetente, ainda mais depois de tanto esforço para chegar ali. Entendido, doutor, respondeu, mantendo a calma. A cirurgia prosseguiu, e Henri parecia não errar nunca. Seus movimentos eram seguros, quase coreografados, como se tivesse ensaiado cada gesto. Lucy, apesar da tensão, admirava aquela habilidade. Era impossível não reconhecer a genialidade que todos comentavam,
mas ao mesmo tempo, o modo frio com que conduzia tudo a incomodava. Horas depois, quando finalmente o paciente foi estabilizado e levado à recuperação, Henri retirou as luvas e saiu da sala, deixando a equipe exausta atrás de si. Lucy o seguiu, determinada a não engolir em seco. Encontrou-o no corredor, lavando as mãos. Doutor, começou, firme. Sei que errei no jeito de entregar o scalp, mas estou aprendendo. Preciso que confie em mim, não que me trate como um estorvo. Henri ergueu o olhar para ela surpreso. Poucos tinham coragem de confrontá-lo daquela maneira. Seus olhos escuros a analisaram com intensidade. Confiança não se pede, Lucy. Se conquista. Respondeu com frieza. Ela apertou os lábios, frustrada. Então me dê a chance de conquistar a sua. Retrucou firme. Porque eu não vou desistir. Henri ficou em silêncio por alguns segundos, como se medisse as palavras dela. Havia ali mais do que simples teimosia. Havia determinação. E aquilo, mesmo que ele não admitisse, despertava algo dentro dele. Nos dias que se seguiram, os choques entre eles se intensificaram. Na ala clínica, durante a visita a um paciente em recuperação, Henri dava instruções rápidas, quase secas. Ele precisa de fisioterapia imediata. Providencie o contato. Já iniciei o agendamento, doutor, respondeu Lucy, mantendo o tom respeitoso. Mas também sugiro acompanhamento psicológico. Ele está visivelmente abatido, e isso pode comprometer a recuperação. Henri ergueu a sobrancelha. Psicologia não cura fraturas, mas cura a alma. Ela devolveu sem medo. E um paciente desmotivado não responde tão bem ao tratamento. Houve silêncio. A equipe ao redor os observava em expectativa, como se presenciasse uma queda de braço entre duas forças. Henri não respondeu, apenas seguiu adiante. Mas, no fundo, refletia sobre as palavras dela. À noite, já em casa, Henri se pegou lembrando daquela cena. Desde quando permitia que alguém o desafiasse? Desde quando aceitava que alguém questionasse suas ordens? E mais ainda, desde quando o levava a sério? Lucy não era apenas diferente. Ela o incomodava porque trazia à tona coisas que ele enterrara há muito tempo. Compaixão, sensibilidade, humanidade. Enquanto isso, Lucy, em seu pequeno apartamento, desabafava com a irmã ao telefone. Ele é impossível, Clara. Acha que sabe de tudo. Trata todo mundo como robô. E você, como está lidando? Perguntou a irmã, rindo. Não vou desistir, respondeu convicta. Ele pode ser duro, mas eu sei que lá dentro existe mais do que esse médico frio que todos temem. Eu vi isso naquela noite, quando ele me salvou. Clara suspirou do outro lado da linha. Só cuidado, mana. Corações como o dele não se abrem fácil. Lucy sorriu sozinha, olhando pela janela o céu estrelado. Talvez fosse verdade. Mas ela acreditava que até o coração mais fechado podia ser tocado, desde que alguém tivesse coragem de insistir. Na semana seguinte, outro episódio aumentou a tensão entre eles. Uma paciente jovem prestes a ser operada estava nervosa e em lágrimas. Henri entrou na sala, focado nos preparativos, mas não deu atenção ao estado emocional da garota. Precisamos levá-la agora, disse, olhando os papéis. Lucy, no entanto, ajoelhou-se ao lado da paciente, segurando sua mão. Ei, vai dar tudo certo. Você está em boas mãos. Eu vou estar com você o tempo todo, ok? Disse com doçura. A garota respirou fundo, acalmando-se. Henri observava de longe, com expressão séria. Por dentro, no entanto, algo se mexia. Ele sabia que Lucy tinha razão. Médicos salvavam corpos, mas enfermeiras como ela salvavam corações. Quando saíram da sala, Henri finalmente falou. Você perde tempo demais com palavras, e o senhor perde oportunidades demais de ouvir. Retrucou encarando-o sem medo. Os dois ficaram frente a frente em um duelo silencioso, mas naquele instante algo mudou. Não era mais apenas choque de personalidades. Era uma chama que começava a se acender, uma tensão que os dois sentiam, mas não ousavam admitir. Henri voltou ao trabalho tentando ignorar o incômodo. Lucy seguiu firme, mesmo sabendo que sua ousadia poderia custar caro. Mas no fundo, já sabia. A batalha entre eles não era apenas de ideias,
era também de sentimentos, e o destino, mais uma vez, observava em silêncio, sorrindo com o jogo que se desenhava. A manhã nasceu com um sol tímido, como se a cidade ainda estivesse cansada da tempestade da noite anterior. O hospital, porém, não conhecia ressaca de clima. O movimento era constante, o relógio girava em turnos e as histórias cruzavam-se nos corredores sem pedir licença. Lucy chegou cedo, o ombro melhor, o cabelo preso num coque firme que deixava livres os olhos atentos. Apertou a tira da máscara no rosto, sentiu o látex das luvas estalar e inspirou fundo o ar frio da ala cirúrgica. Era o quarto dia ao lado de Henri, e o choque de ritmos entre ambos começava a encontrar um compasso próprio, ainda tenso, ainda cheio de ajustes, mas um compasso. No quadro branco da sala de briefing, 3 nomes sublinhados. Ao lado, horários e siglas. A equipe em silêncio escutava as orientações. Henri falava com a mesma precisão com que cortava, sem adjetivos, apenas verbos. À medida que descrevia o segundo caso, uma ruptura esplênica provável após colisão de moto, Lucy anotava o essencial, mas sua atenção foi capturada pelo terceiro nome. Helena Salgado, 29, abdômen agudo, queda de PA, USG FAST positivo. Havia algo na forma como Henri pausou ali, um corte mínimo na cadência da voz que a fez levantar os olhos. Ele não perdeu o fio, só içou o queixo 1 milímetro e recomeçou, como se tivesse fechado a porta de um quarto por dentro. O primeiro caso correu quase como ensaio. Uma hernioplastia programada, equipe afinada, comandos secos, final limpo. O segundo colocou todos em estado de alerta. O motociclista dava sinais de instabilidade, hematócrito caindo. Lucy viu de perto o que tinha apenas lido em livros, como o tempo na mão certa, dilata e encolhe conforme a necessidade. Henri não corria, fazia o tempo correr por ele. E sem esperar o elogio que nunca viria, ela manteve o passo antecipando com pressas, prevendo necessidades, lembrando-se do recado que havia engolido no capítulo dos erros. O cabo do scalp voltado para a mão dele. Entregou. Ele pegou. Nenhuma palavra. Mas o olhar curto, um lampejo de aprovação, bastou para aquecer atrás da máscara. Foi no terceiro caso que a manhã mudou de cor. Helena chegou pálida, a mão espalmada sobre o abdômen como se quisesse segurar dentro de si alguma coisa que ameaçava escapar. Os monitores contavam más notícias, pressão caindo, frequência cardíaca alta. O ultrassom rápido no leito já havia dito o que precisava ser dito. Sangue livre. Enquanto levavam a paciente para a sala, Lucy caminhou ao lado da maca segurando a mão da mulher. Ouviu, do jeito que as enfermeiras aprendem a ouvir, o que estava escondido sob o pânico. Minha filha de 3 anos. Está com a vizinha. Diga a ela que eu... Lucy apertou os dedos de Helena, inclinou-se até ficar na altura dos olhos e prometeu simples que ela voltaria para dizer pessoalmente. Na antessala, o ritual se repetiu. Higienização, campos, checagem cruzada. O ar tinha cheiro de cloro e de metal limpo. Os olhos de todos concentravam-se no mesmo ponto. Henri entrou por último, calmo, e pediu o set de laparotomia. A respiração coletiva pareceu prender-se por um instante. Não de medo, mas daquele respeito compartilhado que antecede o irreversível. Lucy posicionou-se à direita dele, lateral de instrumentação, com a circulante alinhada às costas. O anestesista anunciou a queda de PA. A noradrenalina foi titulada. O tempo de novo começou a obedecer ao bisturi. Incisão mediana supra e infraumbilical. A voz de Henri era uma linha reta. O scalp 10 veio com o cabo certo, no ângulo certo. Henri não precisou olhar. Sentiu. Lucy percebeu o micro-relaxamento do polegar dele ao aceitar o metal. Pequenas vitórias que não se escrevem em prontuários. A lâmina abriu pele, subcutâneo, aponeurose, retratores. O primeiro jato de sangue quente confirmou a suspeita. Compressas. Aspiração. A cavidade respondia com pressa, cobrando decisões. Henri direcionou a mão para o quadrante superior esquerdo. O baço, gretado, chorava vermelho pelos cantos.
a equipe moveu-se como uma dança conhecida e sempre nova. Pinças vasculares pedidas antes de nomeadas. Clamp no pedículo. O anestesista informou. PA 80/50. A voz dele não tremeu. Nenhuma voz treme em sala quando o comando é uma única possibilidade. Fazer. Prediz o crash transfusional. Henry olhou de relance os volumes. Lucy, compressa aqui. Mais uma, segura, não solta. Ela travou o braço firme e o antebraço em pressão constante contra a superfície irregular do órgão. Sentiu o calor do sangue. Escutou a sucção lamber o que escapava pelas bordas. Miríades de coisas aconteciam ao mesmo tempo. E, no entanto, dentro dela, um fio de calma sustentava um mantra. Estou aqui. Não vou soltar. Henry suturou com movimentos curtos, os nós precisos, o pedículo obedecendo. O baço, porém, não queria conversa. Foi então que uma lembrança, que não era de Lucy, atravessou a sala como vento frio. Um corredor antigo, luz amarelada, uma maca que se afastava, o som distante de alguém chorando um nome que não se repetiria. Ninguém viu a lembrança, mas Henry a sentiu bater-lhe o externo por dentro. A mão dele vacilou 1 milímetro. O olhar atrás dos óculos de proteção desviou-se por um átimo de segundo para algum lugar onde ninguém mais estava. Foi um quase nada. Para quem não o conhecia, nada. Para Lucy, que aprendera a ler o silêncio dele, foi um abismo abrindo-se. Ela não falou alto. Aproximou-se o suficiente para que apenas ele ouvisse, a máscara quase encostando na dele, os olhos firmes ancorando os dele de volta. Henry, chamou em tom de terra firme. Eu estou aqui. Pressão mantida. Planeja a ligadura e eu te sigo. Ele respirou. Um gesto mínimo com os ombros, o corpo reorganizado. A lembrança fechou a porta por dentro. Voltaram a caber 2 pessoas na sala, o cirurgião e a enfermeira. O paciente voltou a ter prioridade sobre o fantasma. Ligadura, repetiu, agora para todos. Vamos. A partir dali, os gestos se acertaram num trilho. A hemostasia aconteceu como se fosse inevitável. A PA respondeu. O mar vermelho caiu de nível. O baço, disciplinado pela sutura, rendeu-se à vontade preservadora do conjunto. Quando o anestesista disse estável, não houve comemoração. Há pudores que se mantêm. Mas a tensão diluiu-se como sal em água quente. Henry fez a revisão, irrigou, fechou planos. O relógio da parede fechava 2 horas e 28 minutos de sala. A vida, que vinha escorregando pelos lados, foi recolocada na caixa. Na antessala, enquanto descartavam material e conferiam contagens, Lucy respirou pela primeira vez, sem impor cadência ao próprio peito. Estava suada, com fios de cabelo escapando do coque, a nuca marcada pela máscara. Henry tirou as luvas, lavou as mãos longamente, como quem lava um dia. O metal da torneira refletia um rosto mais humano do que o de costume. Os traços pesados de concentração, agora distendidos pelo cansaço, que só aparece quando não há mais nada a salvar naquele minuto. Boa compressão, ele disse, ainda olhando a água. No dicionário de Henry, aquilo era um elogio altíssimo. Foi a condução. Ela devolveu, secando os próprios braços como se dissesse, você voltou. Houve um silêncio macio. A equipe dispersou com o rumor de quem faz questão de não invadir intimidades que não foram declaradas. Ficaram os dois, a pia, o som da água que se calava. Lucy esperou que ele dissesse algo que não viesse do manual. Henry respirou funda e, pela primeira vez em muito tempo, abriu o lado de dentro da porta. Camille. O nome saiu pequeno, ainda que ocupasse muito espaço. Era o nome dela. Lucy não perguntou quem. Não precisava. Ele encostou as costas na parede de azulejos, o olhar perdido 1 segundo antes de voltar para o dela. Eu era jovem demais e confiei demais onde devia ter insistido mais. Foi outra sala, outro hospital, outra cidade. Passou a mão no rosto, um gesto de tempo. O corpo dela me ensinou a parte dura do limite. Desde então, às vezes, procurou a palavra para o que a mão havia feito há pouco. Às vezes a memória dá um passo na minha frente. Lucy aproximou-se sem tocar primeiro.
Deixou que a distância diminuísse do jeito certo, no ritmo de um respeito que se cria. O preto dos olhos dela não era abismo, era chão. Ela falou baixo, como se a antessala fosse uma capela. A memória pode entrar, mas a gente fecha a porta por dentro e pede que ela sente. Quem dirige é você. Sorriu de canto. Hoje você dirigiu. Henri sustentou o olhar, e o que havia de duro nele por um instante derreteu. Não foi dramaticidade, foi um simples assentimento de quem aceita ser visto onde não estava acostumado a ser olhado. Obrigado, disse, e o agradecimento, no idioma dos dois, tinha muitas camadas. Ela então fez o gesto mínimo que separa um cuidado técnico de um cuidado inteiro. Alcançou a mão dele. Não a mão do cirurgião no momento do corte, a mão do homem depois do peso. Os dedos dele aceitaram. Primeiro tensos, depois presentes. A antessala tinha uma janela estreita que mostrava um retângulo de céu. Nuvens finas deslizavam, e uma faixa de azul aparecia, tímida, como quem pede vez. Eu prometi a Helena que ela voltaria para falar com a filha, disse Lucy, como quem recoloca o centro no lugar. Você acabou de ajudar uma mãe a manter a palavra que dá a uma criança. Palavras que a gente dá a crianças. Ele sorriu, sem amargura. Talvez sejam as únicas que nunca deviam falhar. Ficaram ali um pouco mais. O suficiente para que o corpo entendesse que podia desarmar. Quando o corredor rareou de passos, Lucy soltou a mão dele devagar, como quem solta um barco já preso ao cais. Sorriu. E o sorriso por cima da máscara, agora abaixada para o café, tinha a ternura de quem sabe quando é hora de ousar um pouco mais. Henri, chamou com a coragem serena que tivera na sala quando o trouxe de volta. Ele a entendeu antes de virar o rosto. Um passo bastou. Não havia pressa nem teatro. O beijo aconteceu limpo, simples, no refúgio pequeno da antessala, como um intervalo necessário entre o mundo e eles. Não foi um beijo de urgência, foi um beijo de alívio. A boca que tinha dito obrigado encontrou a boca que tinha dito eu estou aqui. E por alguns segundos, nada além disso precisou existir. Quando se afastaram, havia nos dois um ar de primeiro dia depois de febre. Uma lucidez leve, um humor que volta ao corpo. Henri apoiou a testa na dela, gesto discreto, e riu baixinho por ter esquecido como era rir assim, sem plateia, sem motivo exterior. Eu não deveria... Começou repetindo a frase que um dia já tinha dito, mas parou no meio. Não, eu quero. Também quero, Lucy respondeu simples, mirando o chão por um segundo, como quem checa a altura do salto antes de continuar andando. E quero trabalhar bem ao seu lado. As duas coisas. As duas coisas, ele confirmou. E naquele acordo cabia um mundo de cuidado com fronteiras. O público, onde eles salvavam vidas, o privado, onde tentariam salvar a deles. O pager de Henri vibrou no bolso, lembrando que do lado de fora a engrenagem não parava. Ele suspirou sem pesar, ajeitou a máscara, tocou o dorso da mão dela com o nó dos dedos, um gesto pequeno que, entre os dois, já dizia estamos, e foi falar com a família de Helena. Lucy ficou um pouco recolhendo instrumentos, assinando planilhas, deixando a antessala com a mesma ordem com que queria deixar os próprios pensamentos. No corredor, enquanto caminhava para o posto de enfermagem, cruzou com Valentina, a cardiologista da UTI, que lhe lançou o tipo de olhar analítico que mede coisas além dos sinais vitais. Não havia maldade, apenas o radar bem calibrado de quem observa tudo. Lucy sustentou o olhar, devolveu um bom dia, doutora, impecável, e seguiu. Sentia no peito a mistura agridoce de dever cumprido e algo que nascia. Era um início terno dentro de um ambiente áspero, do jeito certo, silencioso, firme, respeitoso. Um início com beijo e com limites. Mais tarde, quando Helena despertou, Lucy segurou-lhe a mão de novo e disse, sorrindo pelos olhos, você vai poder contar para sua filha que foi corajosa. A paciente chorou um choro bom, aquele que irriga. Henri entrou alguns minutos depois, explicou com precisão o que fora feito, o que viria depois, os cuidados, os sinais de alerta, a voz técnica, mas sem frio. Ao terminar,
Hesitou um instante, o suficiente para que Lucy, ao seu lado, percebesse que ele estava escolhendo acrescentar algo fora da norma. Parabéns, disse a paciente, não apenas por ter passado pela cirurgia, mas por ter cumprido, mesmo inconsciente, a palavra que deu à sua filha. E sorriu. Quando saíram do quarto, Lucy caminhou meio passo atrás, como fazem os que escolhem acompanhar sem sequestrar. No elevador, sozinhos por 5 andares, ele apertou o botão com a atenção de sempre e, antes que a porta se abrisse, murmurou de lado. Obrigado por me trazer de volta mais cedo. Eu só lembrei você do caminho, ela devolveu. Às vezes eu esqueço as placas. Eu te empresto as minhas. As portas se abriram, o hospital retomou o volume, o cotidiano os engoliu com suas urgências. Mas havia entre os dois uma nova camada, não de segredo barato, e sim de pacto. Haviam se encontrado no pior lugar para desabar e, ainda assim, escolheram o melhor jeito de se erguer. Juntos, sem alarde, com um beijo que não desviou a mão do que importava, apenas a abasteceu. Na sala de reuniões, ao final do turno, quando os casos do dia foram revisados, houve um comentário protocolar sobre a condução exemplar da laparotomia de Helena. Henri assentiu, sem se apoderar do mérito. Lucy anotou sem precisar de reconhecimento. Ao levantar, os olhos dos dois se cruzaram por um segundo que cabia numa vírgula. E bastou. O resto do mundo podia seguir girando em sua órbita exata. Eles tinham descoberto, naquela manhã, uma forma de gravidade que os puxava para o mesmo centro, o lugar onde o coração, por um instante, se deixa exposto e não sangra, floresce. A madrugada estava pesada no hospital. As luzes fluorescentes refletiam nas paredes brancas, criando um clima de cansaço coletivo, onde até os passos ecoavam com mais lentidão. Lucy ajeitou a máscara no rosto, segurando a prancheta com firmeza, enquanto caminhava pelo corredor da ala cirúrgica. Fazia apenas uma semana que trabalhava sob a supervisão direta de Henri, mas já parecia carregar anos de experiência comprimidos em poucos dias. Ele exigia o máximo, e isso a impulsionava a dar sempre mais. O beijo na antessala ainda ardia em sua memória como fogo discreto, impossível de ignorar. Por mais que tentasse manter a postura profissional, toda vez que os olhos de Henri cruzavam os dela, algo dentro de si tremia. O médico milionário, respeitado e temido por todos, era também o homem que, numa fração de segundos, lhe dera o primeiro beijo em meio ao cheiro de antisséptico e metal. Um beijo real, humano, inesperado. Naquele turno, o hospital parecia conspirar para colocar os dois em proximidade. Casos sucessivos exigiam decisões rápidas, e Lucy não apenas acompanhava, muitas vezes antecipava os gestos de Henri, provando a cada segundo que merecia estar ali. Mas, conforme a noite avançava, ela começou a notar algo diferente. Um peso nos ombros dele, que não vinha da carga de trabalho. Um silêncio carregado de lembranças. Henri, mesmo quando mantinha o tom impassível diante da equipe, deixava escapar nos olhos uma sombra antiga. Lucy percebia, porque já havia sentido aquela mesma sombra na estrada, na noite do acidente, e também na antessala, quando ele quase se deixou vencer pelo passado. No intervalo entre atendimentos, encontrou-o sozinho, encostado na janela do corredor. Do lado de fora, a cidade dormia sob as luzes amarelas dos postes. Henri segurava uma xícara de café que já esfriara, sem sequer perceber. Estava absorto. "Você está bem?" perguntou Lucy, aproximando-se devagar, como quem não quer espantar um pássaro arisco. Ele a olhou por um segundo, como se não tivesse ouvido a pergunta. Depois, forçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Estou. Só cansado." Lucy cruzou os braços, arqueando uma sobrancelha. "Eu trabalho com você há dias, doutor. Sei distinguir cansaço de outra coisa." Henri suspirou, desviando o olhar de volta para a janela. "Não me chame de doutor quando estivermos sozinhos." A voz saiu baixa, quase um pedido. "Henri, basta." Ela sorriu de leve. "Então, Henri, me diga o que realmente está pesando." Por alguns segundos ele hesitou. O homem que comandava cirurgias impossíveis parecia buscar coragem para comandar as próprias palavras, até que finalmente falou. "Eu já perdi alguém,
disse seco, como se a frase fosse um bisturi que abria o peito. Há anos, mas ainda dói como se fosse ontem. Lucy sentiu o coração apertar. Não interrompeu, apenas esperou. Ela se chamava Camille. Continuou, o olhar fixo no vidro da janela, mas vendo outra cena muito distante. Estava internada após um acidente. Eu fiz tudo o que pude, mas não consegui salvá-la. Eu era jovem, achava que podia vencer qualquer estatística, e perdi. Desde então, decidi que não me permitiria mais esse tipo de dor. Construí muros, tornei-me impenetrável, e funcionou de certo modo. Mas às vezes, em momentos de pressão, a memória volta. O silêncio que seguiu era pesado, mas necessário. Lucy respirou fundo e aproximou-se mais, até ficar ao lado dele. Eu entendo, disse com sinceridade. Também perdi pessoas, não da mesma forma, talvez. Mas a dor nos marca, não importa o jeito. Só que, Henri, não é justo viver uma vida inteira fugindo daquilo que nos faz humanos. Ele a encarou e, nos olhos dela, encontrou algo que não via há muito tempo. Compreensão sem julgamento. Lucy não o olhava como médico milionário, nem como chefe. Olhava como homem, e isso, paradoxalmente, o assustava mais do que qualquer cirurgia arriscada. Você fala como se fosse fácil, retrucou, mas sem dureza. Como se bastasse decidir. Não é fácil, Lucy respondeu firme. É escolha, sim, mas também é insistência. É permitir que alguém esteja do seu lado quando a memória quiser te derrubar. Henri desviou o olhar, mas a mão que segurava a xícara tremia levemente. Lucy percebeu, e sem pedir permissão tomou-lhe a xícara, apoiando-a no parapeito. Depois tocou de leve os dedos dele. O contato foi pequeno, mas carregado de significado. Você não está sozinho, Henri, murmurou. Ele fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, a intensidade ali era avassaladora. O silêncio entre eles se transformou em algo elétrico, pulsante. Henri deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância. Lucy, disse, quase num sussurro, eu tenho medo. Medo de perder de novo. Medo de que você... Ela não deixou que terminasse. Aproximou-se e, com a coragem de quem já sobrevivera à morte, encostou os lábios nos dele. Foi um beijo cheio de ternura, mas também de força. Um beijo que dizia, eu não vou fugir de você. Henri correspondeu primeiro hesitante, depois com entrega. O gosto do café frio se misturou ao calor da respiração dela. Era diferente do primeiro beijo. Esse trazia confissão, aceitação e também o início de algo mais profundo. Quando se afastaram, Lucy manteve a testa colada na dele, as mãos segurando os braços fortes dele como âncoras. Não viva preso ao que perdeu, sussurrou. Viva pelo que ainda pode ganhar. Henri respirou fundo, sentindo a frase ecoar no peito. Sabia que não seria fácil, que as memórias não desapareceriam como mágica. Mas pela primeira vez em anos, pensou que talvez pudesse compartilhar o peso. Talvez não precisasse carregar tudo sozinho. O pager de Lucy apitou, trazendo-os de volta ao mundo real. Um chamado urgente na UTI. Ambos se recomporam rapidamente, ajeitando as máscaras, voltando ao papel profissional. Mas enquanto caminhavam lado a lado pelo corredor iluminado, sabiam que algo tinha mudado. O muro que Henri construíra começava a mostrar rachaduras, e Lucy, com sua coragem silenciosa, já havia começado a entrar por elas. Naquela noite, depois do chamado, ainda tiveram que enfrentar longas horas de tensão. Um paciente crítico, uma equipe cansada, decisões rápidas. Mas entre um gesto e outro, Henri sentia a presença de Lucy como uma espécie de âncora. O modo como ela lidava com os pacientes, como falava palavras de conforto em meio ao caos, como mantinha o equilíbrio mesmo sob pressão, tudo isso o desarmava. Em certo momento, enquanto observava Lucy confortando uma mãe desesperada na sala de espera, Henri sentiu algo diferente. Não era apenas atração, era respeito, era admiração. Era a sensação de que aquela jovem não apenas havia entrado em sua equipe, havia entrado em sua vida. Quando o turno finalmente terminou,
O hospital começava a desacelerar, entregando-se ao silêncio das primeiras horas da manhã. Henri e Lucie saíram juntos, os jalecos ainda com o cheiro da madrugada de trabalho. Do lado de fora, a chuva havia cessado, e o céu começava a clarear, pintado de tons alaranjados. Henri parou por um instante, olhando o horizonte. "Eu não sei o que vai ser disso, Lucie", confessou, a voz carregada de sinceridade. "Mas sei que não consigo mais fingir que você não mexe comigo." Ela sorriu, tocando o braço dele. "Então não finja, só viva." Henri a puxou de leve pela cintura e a beijou novamente, desta vez sem hesitação. O sol nascente testemunhou aquele momento, selando uma promessa silenciosa, de que, apesar dos segredos e dos medos, estavam dispostos a arriscar. O hospital respirava em silêncio naquela madrugada avançada. Os corredores, que durante o dia eram mares revoltos de passos e vozes, agora pareciam rios estreitos, percorridos apenas pelo som distante de monitores cardíacos e o chiado rítmico de aparelhos de oxigênio. Lucie caminhava devagar, segurando uma prancheta contra o peito, tentando se manter desperta após horas de plantão intenso. O corpo estava cansado, mas o coração estava em outro ritmo, acelerado, inquieto, confuso. Desde a confissão de Henri sobre Camille, a mulher que perdera anos antes, algo mudara entre eles. Lucie não apenas compreendia a dor dele, sentia como se, de alguma forma, tivesse sido escolhida para carregar junto esse fardo. E o beijo que trocaram no corredor, breve e intenso, ainda pulsava em sua memória como um segredo guardado sob a pele. Henri, por sua vez, escondia-se atrás do trabalho. Cirurgia, relatórios, reuniões rápidas com a equipe. Fazia de tudo para não deixar transparecer a confusão que o consumia. Ele era um homem acostumado a controlar cada detalhe, o tempo de uma incisão, o ângulo de um corte, a dose precisa de um medicamento. Mas nada o preparara para Lucie. Ela surgira como acidente, destino ou acaso, ele ainda não sabia, e em poucos dias já havia abalado muros que levara anos para erguer. Naquela noite, o destino decidiu não deixá-los fugir. Um paciente grave acabara de ser levado para a UTI e, após horas de tensão, finalmente estabilizara. A equipe, exausta, foi liberada. Lucie ficou encarregada de organizar alguns relatórios finais e encaminhar medicações. Henri, que deveria ir para casa descansar, permaneceu. Era como se uma força invisível o impedisse de deixar o hospital quando ela ainda estava ali. "Você nunca descansa, não é?", disse Lucie ao encontrá-lo na copa, mexendo distraidamente uma xícara de café. Henri ergueu o olhar cansado, mas com aquele brilho intenso que sempre a desconcertava. "E você descansa?", devolveu com um sorriso de canto. "Acho que estamos empatados." Ela riu baixinho, puxando uma cadeira para se sentar diante dele. Havia algo diferente naquele momento. A copa estava vazia, iluminada apenas pela luz amarelada do teto. O cheiro de café misturava-se ao silêncio pesado do hospital adormecido. "Às vezes me pergunto", Lucie começou olhando fixamente para a xícara entre as mãos, "se vale a pena viver correndo tanto. Passamos noites sem dormir, salvamos vidas, mas esquecemos da nossa." Henri inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. "E qual seria a alternativa? Fingir que o mundo não precisa de nós?" "Não." Ela ergueu o olhar, firme. "A alternativa é lembrar que também somos humanos, que também temos direito de sentir." Aquelas palavras acertaram Henri em cheio. Ele a observou em silêncio por alguns segundos, como se buscasse uma resposta em seus olhos, e pela primeira vez em anos baixou a guarda. "Você me assusta, Lucie", confessou num tom quase íntimo. "Eu?" Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa. "Por quê?" "Porque você me faz sentir coisas que achei que nunca mais sentiria." Ele desviou o olhar, como se fosse perigoso encarar a própria verdade. "E eu não sei lidar com isso." Lucie respirou fundo, deixando o coração falar antes da razão. "Então aprenda comigo." O silêncio que seguiu foi carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Apenas se olharam, como se todo o mundo ao redor tivesse desaparecido.
O relógio da parede marcava 3 da manhã, mas o tempo parecia suspenso. Henri, movido por um impulso que não conseguiu controlar, levantou-se e aproximou-se dela. Lucy também se ergueu, instintivamente, até ficarem frente a frente, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Lucy, ele murmurou a voz rouca. Eu não deveria... Não diga que não deveria. Ela interrompeu, firme, mas com os olhos brilhando. Só diga o que sente. Henri hesitou apenas por um instante. Então, finalmente, cedeu. O beijo aconteceu de repente, como se ambos já o esperassem há muito tempo. Primeiro suave, hesitante, depois intenso, carregado de desejo contido. Era como se cada barreira erguida por Henri estivesse sendo derrubada, uma a uma, pela coragem de Lucy. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, e ele a puxou pela cintura, aproximando-a ainda mais. O mundo desapareceu. Não havia hospital, pacientes ou protocolos. Apenas eles, 2 corações machucados que, naquele instante, se encontravam. Quando se afastaram, ofegantes, permaneceram com as testas encostadas. Eu não posso prometer que vai ser fácil. Henri disse com sinceridade. Meu passado ainda me assombra. Eu não quero promessas fáceis, respondeu Lucy, acariciando-lhe o rosto. Só quero que você não fuja. Ele fechou os olhos, absorvendo aquelas palavras como quem recebe um antídoto. Não vou fugir, disse, finalmente. Por alguns minutos, ficaram apenas abraçados, sentindo o silêncio reconfortante da madrugada. Era como se aquele beijo tivesse inaugurado uma nova fase, um ponto sem retorno. As horas seguintes correram rápidas. Voltaram ao trabalho, ainda que discretamente transformados. Henri se pegava observando Lucy de longe, admirando não apenas a competência, mas a humanidade dela. Lucy, por sua vez, sentia-se mais forte, como se tivesse encontrado em Henri não apenas um chefe, mas alguém com quem dividir o peso da vida. E embora ambos soubessem dos riscos, o ambiente profissional, os julgamentos, os próprios medos, nenhum deles se arrependeu. Porque naquele beijo inesperado, encontraram algo que há muito buscavam: esperança. O dia nasceu cinzento, como se o céu compartilhasse do peso que Henri carregava no peito. O hospital, já desperto desde as primeiras horas, fervilhava de pacientes, médicos e enfermeiros. Mas para ele tudo parecia mais lento, abafado, como se estivesse submerso em águas turvas. Na mente, o beijo da noite anterior com Lucy ainda queimava, doce e arrebatador, mas ao mesmo tempo ecoava como um alerta perigoso. Ele sabia que havia cruzado uma linha. Não era apenas o chefe que beijara uma enfermeira. Era um homem marcado pelo medo, pelo luto mal resolvido que se permitira sentir novamente. E sentir, para Henri, era sinônimo de vulnerabilidade. Vulnerabilidade significava risco. E risco, em seu coração, era igual a perder. Lucy, por outro lado, chegara cedo, o sorriso iluminando os corredores. Carregava dentro de si a esperança que aquele beijo lhe dera, a certeza de que algo novo estava nascendo, mesmo em meio ao caos dos plantões e das cicatrizes emocionais. Caminhava leve, cumprimentando pacientes, ajudando colegas, distribuindo gestos de carinho que iam além do protocolo. Era a personificação do cuidado. Quando os dois se encontraram na sala de reuniões, o choque de universos foi imediato. Ela lhe lançou um sorriso tímido, mas cheio de ternura. Henri desviou os olhos, assumindo o tom frio que usava como armadura. Vamos começar a revisão dos casos, disse, firme, evitando qualquer contato prolongado. Lucy sentiu o golpe. Não respondeu, mas por dentro algo se remexeu. Reconhecia aquela atitude. Era a tentativa dele de erguer muros novamente. Só que desta vez, ela não estava disposta a deixá-lo se esconder atrás deles. Amanhã avançou com atendimentos, exames e pequenos procedimentos. Henri mantinha a distância, cumprindo cada passo como se fosse apenas mais um dia qualquer. Mas por trás da fachada, os olhos o traíam. Cada vez que Lucy se aproximava de um paciente, segurando sua mão, murmurando palavras de conforto,
Henri a observava com um nó na garganta. Ela tinha a capacidade de transformar dor em esperança, algo que ele mesmo havia desaprendido. No início da tarde, um caso emergencial chegou. Uma adolescente de 15 anos com um quadro grave de apendicite supurada. A família estava em prantos e a cirurgia precisava ser imediata. Henri assumiu a liderança da equipe. Lucy posicionou-se ao seu lado. Na sala cirúrgica, o clima era tenso. O abdômen da paciente estava em estado delicado, exigindo precisão absoluta. Henri deu ordens rápidas. Lucy seguiu com a mesma firmeza de sempre, antecipando instrumentos, prevendo cada gesto. Em meio ao estresse do momento, seus olhos se cruzaram por um segundo. E naquele instante, ele percebeu. Confiava nela mais do que em qualquer outro profissional. A cirurgia foi bem sucedida. A adolescente foi estabilizada e encaminhada à recuperação. A equipe suspirou aliviada. Ao sair da sala, Lucy enxugou o suor da testa e olhou para Henri, esperando, quem sabe, um reconhecimento mínimo. Mas ele apenas se limitou a dizer: "Bom trabalho, equipe." E saiu. Lucy sentiu o coração apertar. Sabia que aquele silêncio não era desinteresse, mas medo. Medo de se entregar, de admitir que havia algo forte demais entre eles. Mais tarde, já no fim do turno, encontrou-o sozinho no terraço do hospital. Henri estava de jaleco aberto, os braços apoiados no parapeito, olhando a cidade que começava a se iluminar com as luzes da noite. "Então é isso?" perguntou Lucy, aproximando-se. "Você vai fingir que nada aconteceu entre nós?" Henri fechou os olhos, como se a voz dela fosse ao mesmo tempo conforto e tortura. "Lucy, eu não posso", disse enfim a voz baixa, rouca. "Você merece alguém inteiro. Eu não sou inteiro." Ela parou ao lado dele, firme. "Inteiro ninguém é, Henri, mas eu não quero perfeição. Quero você." Ele a encarou, e nos olhos dela havia uma força que o desarmava. Mas mesmo assim a barreira em seu peito tentou resistir. "Eu já perdi uma vez", confessou, a voz embargada. "E não vou suportar perder de novo. Se eu me permitir sentir, se eu me permitir te amar, e algo acontecer, eu não vou sobreviver." Lucy respirou fundo, aproximando-se. "E se você não se permitir, Henri, vai viver o resto da vida atrás desses muros? Vai se esconder do amor como se fosse inimigo? Eu não vou te prometer que nunca vai doer, mas posso prometer que vou estar ao seu lado em cada dor, em cada alegria, em cada medo." As palavras dela foram como bisturis que abriam, com cuidado, o peito dele. Henri ficou em silêncio, o olhar perdido entre os prédios iluminados. Lucy, sem esperar resposta, tomou-lhe a mão. "Eu não vou desistir de você", disse firme. "Pode tentar me afastar quantas vezes quiser. Eu vou continuar aqui." Henri sentiu a mão dela aquecer a sua, e um arrepio percorreu seu corpo. Tudo nele gritava para resistir, mas o coração queria ceder. Num impulso ele a puxou para perto, colando sua boca na dela com intensidade. Foi um beijo desesperado, quase doloroso, carregado de medo e paixão. Lucy correspondeu envolvendo o rosto dele com as mãos, transformando o desespero em entrega. Ali, naquele terraço, o mundo desapareceu. Só existiam dois corações aprendendo a bater no mesmo compasso. Quando se afastaram, ofegantes, Henri encostou a testa na dela. "Eu tenho tanto medo, Lucy." "Então me deixa ser a coragem que falta", respondeu ela, com os olhos marejados. "Não lute contra isso. Lute comigo." Ele fechou os olhos, deixando as lágrimas finalmente escorrerem, silenciosas. Era a primeira vez em anos que permitia ao passado e ao presente coexistirem. E nos braços de Lucy, percebeu que talvez estivesse pronto para recomeçar. Naquela noite, desceram juntos para o estacionamento. Henri insistiu em levá-la até em casa. O caminho foi em silêncio, mas um silêncio diferente, cheio de promessas, de coisas não ditas, de medos que começavam a se transformar em esperança. Quando estacionaram diante do prédio simples de Lucy, ele a olhou, os olhos ainda marejados, mas agora mais leves. "Eu não sei o que vai ser daqui para frente", disse sincero,
Mas sei que não quero mais fugir. Lucy sorriu, tocando-lhe o rosto. Então não fuja. E antes de sair, beijou-o novamente, suave, apaixonada, como quem sela uma escolha. Henri a observou entrar no prédio e, ao ligar o carro para voltar, percebeu que algo realmente havia mudado. Pela primeira vez em muitos anos, ele não estava mais sozinho. O sol daquela manhã parecia diferente, como se tivesse decidido brilhar com mais intensidade, apenas para celebrar o que estava por vir. As ruas da cidade despertavam lentamente, mas dentro do hospital, a rotina já corria a todo vapor. Entre relatórios, corredores cheios e salas ocupadas, Henri caminhava em silêncio, o jaleco branco balançando levemente, a mente tomada por pensamentos que não conseguia mais conter. Nos últimos dias, depois daquela noite no terraço em que beijara Lucy, com desespero e esperança, algo dentro dele havia se transformado. As memórias de dor ainda estavam ali. Os fantasmas do passado ainda sussurravam, mas agora havia uma presença que falava mais alto. O sorriso dela, a firmeza de sua voz, a maneira como nunca desistia. Pela primeira vez em anos, Henri não se sentia sozinho. Lucy, por sua vez, vivia cada minuto como se carregasse uma chama dentro de si. A cada olhar de Henri, por mais breve que fosse, sentia-se mais forte. Sabia que ele ainda lutava contra os próprios medos, mas também sabia que já não podia mais negar o que havia entre eles. Ela o havia visto em sua versão mais frágil, e mesmo assim o amava. Amava justamente por isso. Naquela manhã, um evento especial estava programado. Uma pequena cerimônia em homenagem à equipe de cirurgiões e enfermeiros que no último mês haviam realizado procedimentos complexos com resultados extraordinários. O hospital queria reconhecer o esforço de todos. Lucy, embora recém-chegada, fora convidada, pois seu desempenho já chamava a atenção. No auditório, médicos, diretores e pacientes recuperados ocupavam as cadeiras. Henri, como chefe da equipe, recebeu palavras de elogio, mas seus olhos buscavam apenas um rosto entre a multidão, o de Lucy. Quando finalmente a encontrou, sentada discretamente no canto, sentiu o coração acelerar de uma forma que nunca havia sentido em premiações ou discursos. Após a cerimônia entre cumprimentos e abraços, Henri se aproximou dela. "Você devia estar no palco comigo", disse, com um meio sorriso. Lucy balançou a cabeça. "Eu prefiro os bastidores", e piscou, divertida. Ele a olhou por alguns segundos antes de responder. Mas é nos bastidores que a vida realmente acontece. As palavras carregavam um sentido maior do que ela podia imaginar. Mais tarde, no fim do expediente, Henri a chamou para acompanhá-lo até o terraço do hospital. O mesmo lugar onde haviam se beijado dias antes. O céu agora tingia-se de tons alaranjados, o sol se pondo atrás dos prédios. O vento suave bagunçava alguns fios soltos do cabelo de Lucy, e Henri, num gesto quase inconsciente, estendeu a mão para ajeitá-los atrás da orelha dela. "Lucy", começou, a voz firme, mas com um leve tremor de emoção. "Eu passei anos me escondendo atrás do trabalho. Achava que ser forte era não sentir nada, mas você me mostrou que ser forte é sentir, e ainda assim seguir em frente." Ela manteve o olhar preso ao dele, o coração disparado. "Henri", murmurou, "eu não quero que você mude quem é. Só quero que permita que alguém caminhe ao seu lado." Ele respirou fundo, como quem finalmente soltava um peso antigo. "Eu não sei o futuro. Não sei se vou cometer erros, se vou tropeçar nas memórias. Mas sei de uma coisa. Eu não quero mais viver sem você." Os olhos de Lucy se encheram de lágrimas, mas lágrimas boas, que escorriam carregadas de alívio e alegria. "Eu também não", respondeu sorrindo entre lágrimas. "Desde o dia em que você me salvou na estrada, minha vida mudou. E agora, eu só quero viver tudo ao seu lado." Henri não resistiu. Puxou-a pela cintura e a beijou com intensidade, como se cada segundo de espera, cada medo, cada muro finalmente se desfizesse. O beijo era apaixonado, mas também cheio de promessa. Era o beijo de quem finalmente se permitia recomeçar. Nos dias que se seguiram, a relação entre os dois floresceu,
ainda que mantida em discrição. Os corredores do hospital continuavam a mesma engrenagem de sempre, mas nos olhares rápidos, nas mãos que se tocavam por instantes, no silêncio partilhado após uma cirurgia, havia um universo inteiro. A equipe percebia mudanças sutis em Henri. O homem frio e distante agora sorria de vez em quando, deixava escapar palavras mais gentis, olhava os pacientes com um brilho renovado. Certa tarde, enquanto acompanhavam a recuperação de uma criança que havia passado por uma cirurgia delicada, Lucie se inclinou e sussurrou ao ouvido de Henri. Viu? Você não perdeu a capacidade de cuidar. Só precisava de alguém para te lembrar. Ele a olhou com ternura, apertando de leve sua mão. Não alguém, Lucie. Você. O tempo avançava e os sentimentos se fortaleciam. Henri começava a visitar Lucie fora do hospital, conhecendo seu pequeno apartamento, compartilhando jantares simples que valiam mais do que qualquer banquete. Ela, por sua vez, descobria que, por trás do homem milionário, havia alguém que ainda carregava cicatrizes, mas que estava disposto a aprender a amar de novo. Certa noite, após um jantar em que riram mais do que conversaram, Henri levou Lucie até sua casa. O apartamento luxuoso parecia menos frio com a presença dela. Caminharam até a varanda de onde se via a cidade iluminada. Ele a abraçou por trás, encostando o rosto no cabelo dela. Você mudou tudo, Lucie, murmurou. Me devolveu o que eu achava que estava perdido. Ela virou-se, olhando-o nos olhos. Eu não fiz nada além de te lembrar que o amor também é um remédio. Henri sorriu, um sorriso verdadeiro, raro, e a beijou novamente, profundo, apaixonado, selando a certeza de que o recomeço deles não era apenas possível, já era realidade. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, foram surpreendidos por uma cena emocionante. Helena, a paciente que quase perdera a vida no capítulo da cirurgia delicada, estava de alta. Sua filha pequena correu ao seu encontro, abraçando-a com força. Henri e Lucie observaram de longe, os olhos marejados. Promessas cumpridas, disse Lucie, emocionada. Promessas que valem a vida, completou Henri. O olhar que trocaram naquele momento era mais do que amoroso, era cúmplice. Ambos sabiam que, assim como haviam devolvido a vida a Helena, também haviam devolvido a vida um ao outro. Naquela noite, voltaram ao terraço do hospital como se fosse um lugar sagrado para os dois. Henri tomou a mão de Lucie, entrelaçando os dedos aos dela. Você me salvou, Lucie, disse com a voz embargada. Mais do que qualquer cirurgia poderia. Ela sorriu, com lágrimas escorrendo. E você me mostrou que até os corações mais fechados podem bater novamente. E ali, sob o céu estrelado, se beijaram outra vez. Um beijo demorado, apaixonado, cheio de ternura e promessa. O tipo de beijo que não marca apenas um momento, mas inaugura uma vida inteira. Henri sabia, a partir dali, não havia mais volta. E pela primeira vez em muito tempo ele não queria voltar.